Oi, paz e graça. Eu queria compartilhar aqui mais uma meditação na palavra de Deus. E nesse instante, eu queria compartilhar uma meditação feita em 1 Timóteo, capítulo 6, os versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Nós, o cristão, fomos chamados para servir a Deus, para servir o seu reino, para sermos representantes do seu reino. Existem dois tipos de chamada, né? É uma chamada universal e uma chamada específica. A chamada universal é a convocação que Deus faz a todo ser humano para vir a Ele através de Cristo para alcançarem a salvação no Senhor. Então, a primeira chamada é a chamada para a salvação, que é a chamada universal. A segunda chamada é uma chamada específica, é onde o Senhor Ele se manifesta a cada um de nós, nos direcionando aonde seremos mais bem aproveitados dentro do reino, como servos seus, como membresia do corpo de Cristo. E nós temos dentro desse serviço alguns dilemas. É igual o pensamento atual, né? Todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer cantar, e infelizmente nem todos conseguem se expressar como pregador. E outra, nem todo mundo consegue cantar. Isso porque o Evangelho não se resume, o serviço ao Senhor não se resume a talentos e dons do sentido de oratória ou de cântico. O reino de Deus é muito mais do que isso. Servir a Deus é muito mais além do que isso. Esses atributos, essas vocações e dons fazem parte de algo que é muito maior do que isso. É apenas parte. O serviço ao Senhor vai muito mais além do que isso. Agora, para cada um de nós, o serviço ao Senhor ou representar o reino de Deus é algo tão simples que todos nós podemos fazer isso. Todos nós temos a possibilidade de conseguirmos atender à vocação do Senhor e sem precisar fazer nenhum esforço para ter uma boa dicção, uma boa postura ou talentos que sejam extraordinários. O simples fato de nós nos comportarmos como servos de Deus, dando um testemunho pessoal no nosso dia a dia, sem palavras a gente anuncia o reino de Deus. E dentro desse texto aqui, desses dois versículos, Paulo ele vai na extremidade de uma coisa, desse serviço ao Senhor, porque essa demonstração ele está fazendo a Timóteo para poder transmitir o ensinamento aos cristãos na época que eram escravos. Nesta época que foi escrita essa carta, ainda existia essa questão da escravidão. E quando alguém se convertia, quando alguém aceitava o Evangelho, como por exemplo aqui nessa questão de escravo, ele continuava sendo escravo. Dentro da história, ela vai mostrar que os senhores de escravos, eles se convertiam e automaticamente eles introduziam dentro da sua fazenda o Evangelho.
E acabava que os escravos também se convertiam. Aí talvez vinha na cabeça do escravo, poxa, se o meu patrão ele é crente, se o meu senhor ele é crente, e a Bíblia fala tanto de liberdade, ele deveria ter a obrigação de me dar essa liberdade. E o interessante aqui, por mais que alguém queira dizer que a igreja se meteu, e a igreja lá na frente vai se meter mesmo, mas aqui, os primeiros apóstolos não se meteram nessas questões. Até porque essa questão de escravidão, como Paulo era um judeu, isso era uma coisa comum dentro da cultura judaica. Isso é uma coisa comum dentro da cultura judaica. Então Paulo não se meteu nisso dentro do âmbito de promover talvez uma libertação. Alguém vai pensar assim, poxa, mas a história de Filemon e de Onésimo, isso ali é uma história à parte. Por causa da ação de Onésimo, Paulo teve que fazer uma intervenção, mas não usando a sua autoridade apostólica. Ele apelou por amor para que Filemão perdoasse a Onésimo. Mas dentro de uma regra geral, o que Paulo chamou a atenção aqui e admoestou é que os escravos devessem servir a Deus e honrar a Deus, trabalhando para os seus senhores, com forma digna do compromisso que eles tinham de fazer aquele exercício de função. E principalmente eles sendo cristãos, para que o quê? Para que o nome de Deus não fosse blasfemado através de uma insubordinação do escravo, através dele ser insubordinado, dele ser um rebelde. Mas se ele se postasse corretamente, assim o nome do Senhor seria glorificado através dele. E se ele fosse um escravo e o Senhor dele fosse, se ele fosse um escravo cristão e o Senhor dele fosse um Senhor cristão, ele deveria trabalhar com mais empenho ainda, sabendo que ele estava trabalhando ou servindo não apenas um Senhor comum, mas servindo a um Senhor que também era, além de Senhor, irmão dele. E a gente, é claro, dentro da nossa cultura brasileira, nós não, graças a Deus, não existe essa questão de escravidão mais, na maioria dos países. Só existe, muitas vezes, uma escravidão clandestina. Mas essa aplicação aqui vai, como nós sendo trabalhadores. No nosso trabalho nós podemos sermos representantes do reino de Deus. Como? Simplesmente dando um bom testemunho, acatando as regras do ambiente, acatando as ordenanças, não sendo promotores de rebeldia, não sendo promotores de situações difíceis, mas trabalhando com dignidade, executando as nossas funções com responsabilidade para que o nome de Deus seja glorificado. Para ninguém dizer, ué, você não é crente? Como é que você está no meio dessa bagunça? Então, isso é uma maneira bem simples de servir o Senhor. E aplicando esse texto aqui a nós, no nosso tempo atual. Se os nossos patrões não são cristãos, nós devemos obedecer. E se eles forem cristãos, nós devemos obedecer mais ainda. Respeitando, não querendo às vezes, poxa, você é crente igual eu, mas você é meu patrão, você deveria exigir do cara que é patrão algo a mais, porque ele também é crente. Quando não é assim que a palavra ensina. Mas eu, como cristão, eu não tenho que querer nada em troca. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia quer que a gente faça uma doação de circunstância. Isso é complicado, é difícil, porque a gente tem direitos e nenhum de nós gosta de sofrer o agravo, mas a Bíblia nos chama para a gente sofrer esse agravo. O do Evangelho realmente ele impregna em nós e há uma mudança na nossa mente real e genuína, a gente consegue se adequar aos ensinamentos da palavra do Senhor. Até haver essa real mudança, há um grande combate dessa velha criatura, mostrando que a velha criatura está prevalecendo quando eu não estou disponível a obedecer a palavra. Mas à medida que eu vou me adequando à palavra, obedecendo a palavra, mostrando que o novo homem, a nova criatura, realmente ela está surgindo. E realmente o nome de Deus pode ser glorificado através das minhas ações. Não é? Então, devamos honrar o Senhor, não somente com as vocações de culto ou talentos na área do campo missionário evangelístico, mas como trabalhadores no nosso cotidiano. O nome do Senhor deve ser honrado através da nossa obediência, através de nós trabalharmos com todo o empenho, tanto na presença do patrão quanto na ausência dele, para que o nome do Senhor
seja glorificado através da nossa dedicação, que o reconhecimento da aplicação das nossas vidas, as nossas funções, elas sejam reconhecidas e dada-lhes os méritos de que verdadeiramente Deus habita em nós, de que verdadeiramente o Espírito Santo está agindo em nós. Então, esse reconhecimento vai ser feito sem palavras, sem forçar situações. Vou contar só um exemplo. É um certo amigo, realmente é uma história verídica. Aí, na sala de aula, o professor dele, no caso, vou até citar assim, o professor dele era homossexual. Aí ele, num dia, ele pegou um panfleto e falou assim: professor, o senhor precisa conhecer Jesus, que Jesus quer mudar a sua vida. E deu o panfleto para o professor. Beleza, o professor foi, pegou, leu, guardou, tranquilo. Dias depois que houve uma prova, o professor estava observando, na verdade ele já tinha o hábito de colar, mas o professor fazia vista grossa, ele não só aquele rapaz colava, outros também colavam, ele não esquentava a cabeça com isso. E esse rapaz estava bem colando, olhando embaixo da mesa assim, ele abriu a caderno e fazendo a prova e olhando, o professor de lá olhou, o professor pegou aquele panfleto que ele tinha guardado, que ele tinha recebido desse rapaz, foi até ele e disse para ele: fulano, você precisa conhecer Jesus. Jesus quer mudar a sua vida. Quando você conhecer Jesus, Jesus vai mudar a sua vida. Pegou e devolveu a ele o panfleto que ele tinha entregado ao professor e pediu para ele se retirar da sala e mostrando para ele: ó, você está colando. E que ele quis ainda retrucar. Por quê? Pessoal, aqui, ó, o seu caderno está aberto, dentro da matéria que você está fazendo a prova. Então, a gente quer forçar muita barra, muita situação, a gente quer converter as pessoas na marra, no grito. Mas a melhor maneira não é só falando, mas é agindo. Nosso comportamento fala muito mais do que as nossas palavras, porque muitas das vezes o nosso comportamento vai neutralizar as nossas palavras. Portanto, que sirvamos com sinceridade, com singeleza, praticando a piedade, praticando a palavra de Deus, com um coração sincero e reto, com ações, não apenas com palavras, servindo como é digno a vocação que nos fora confiado, para que o nome do Senhor e a doutrina não sejam blasfemados através de nossas ações. Que Deus possa abençoar cada um.